Olá pessoal do Laboratório de Pesca e Navegação, meu nome é Felipe Lamarca, do perfil Tubarões e Suas Curiosidades. Eu sou biólogo e mestre em oceanografia. Eu estudo os tubarões desde 2014, faço pesquisas na linha de reprodução, e hoje eu vim falar um pouco sobre os tubarões para vocês. Os tubarões, eles são peixes cartilaginosos, eles pertencem à classe Chondrichthyes, que é a classe dos peixes cartilaginosos, que inclui tubarões, raias e quimeras. As raias é um grupo irmão dos tubarões, então são próximos evolutivamente. Atualmente existem cerca de 500 espécies de tubarões no mundo inteiro. Existem espécies que ocorrem no mundo, cosmopolitas, né, que ocorrem no mundo inteiro. Existem espécies que são endêmicas, que ocorrem somente em algumas regiões. Os tubarões apresentam uma grande diversidade de formas, de dieta, de reprodução, então eles são bem diversificados. Não quanto os peixes ósseos, né? Tem uma maior diversidade, mas eles também são bem diversificados. Os tubarões estão aqui há muito tempo. Os primeiros ancestrais surgiram há mais ou menos 400 milhões de anos atrás. Isso é bem antes dos dinossauros. E os tubarões modernos estão aqui há cerca de 100 milhões de anos. Tem um dente fóssil de tubarão branco datado a 65 milhões de anos. Isso corresponde à época dos dinossauros foram extintos. Então estão aqui há muito tempo mesmo. E eles evoluíram uma série de características adaptativas muito interessantes que fizeram eles se manterem no mundo, né, no planeta, esse tempo inteiro. Eu posso falar de algumas características como o olfato. Os tubarões, uma grande parte do cérebro dos tubarões é voltado a essa função. Então eles conseguem detectar pequenas gotas de sangue no mar. Então eles conseguem detectar e ir para a região onde tem essa gota de sangue. Eles desenvolveram a linha lateral, que serve para detectar correntes elétricas. Então eles conseguem detectar correntes elétricas de baixa e média frequência, conseguindo detectar mudanças na temperatura da água, na pressão, potenciais presas se debatendo, o batimento cardíaco das presas. Além da linha lateral, eles desenvolveram as ampolas do Lorenzini. O que são as ampolas do Lorenzini? São poros que ficam na região do focinho do tubarão, que tem fluidos, e a água entra nesse poro e eles conseguem detectar correntes elétricas, correntes eletromagnéticas. Eles conseguem se orientar no planeta, né, na sua navegação através das correntes magnéticas. Eles conseguem detectar, como eu falei, batimento cardíaco das presas. Acho que é bem estranho, que muitas pessoas falam, nossa, que bicho estranho, é o tubarão-martelo. O tubarão-martelo é um grupo de espécies, cerca de 10 espécies que existem, 9 a 10 espécies, e é o grupo que surgiu recentemente, é o mais recente. Eles surgiram há 20 milhões de anos atrás, o que é pouco tempo comparado a 100 milhões de anos. E eles desenvolveram essa cabeça em forma de martelo. Aí muitas pessoas se perguntam por que surgiu essa cabeça. Acontece que essa cabeça tem uma série de vantagens para essa cabeça. Então, as ampolas do Lorenzini, elas têm maior concentração no tubarão-martelo, elas estão distribuídas na cabeça toda. Então, eles conseguem ter uma maior capacidade de detectar campos eletromagnéticos e correntes elétricas. Eles trabalham como fosse um scanner mesmo, a cabeça dele, para detectar presas enterradas na areia. Normalmente são raias que eles se alimentam. A visão, os olhos deles são em cada ponta da cabeça, então eles têm uma visão maior do ambiente. Porém, a parte da frente da cabeça do tubarão é o ponto cego. Então ele normalmente vai girar a cabeça assim, para poder ver todo o ambiente ao redor. As fossas nasais, elas são bem separadas uma das outras. Normalmente nos tubarões que não tem essa cabeça em forma de martelo,
é bem no meio, então a gente consegue detectar cheiros, né? Os cheiros, né? Os sentidos, assim, eles conseguem detectar de um lado só ou do outro lado só, então eles conseguem detectar melhor esses estímulos. Além disso, esse formato de cabeça proporciona ao tubarão martelo a conseguir dar giros rápidos de 360 graus. Então, ele está aqui, ele consegue girar rápido para uma outra posição, coisa que outros tubarões não conseguem fazer. Falei todas essas vantagens, porém tem desvantagens nessas características que os tubarões desenvolveram. Os tubarões, eles têm umas características que parecem muito com mamíferos, o que são o crescimento lento, eles demoram muito a crescer, um tamanho assim, a maturação sexual deles é tardia, então eles demoram, como a gente, eles só começam a ter a maturação sexual a partir dos 10, 15, 20 anos, então demora muito para eles começarem a se reproduzir. A fecundidade deles é baixa, então normalmente os tubarões têm uma baixa número de filhotes, eles têm um investimento materno alto, como a gente, como os mamíferos, e geram poucos filhotes. Com isso, a pressão pesqueira em cima dos tubarões, que ocorre desde cerca de 1950, e nesse nível assim, bem elevado, faz com que as populações dos tubarões declinem rapidamente, porque como eles demoram muito para reproduzir e geram poucos filhotes, eles demoram muito para poder repor na população indivíduos. Então, essa reposição é muito baixa em relação ao que a pesca tira de indivíduos na população. Consequentemente, muitas populações de tubarões declinaram cerca de 90%, o que é muita coisa. Uma outra ameaça aos tubarões é o finning. O finning a prática dos pescadores pegarem um tubarão, cortarem suas nadadeiras dorsais e peitorais e jogarem de volta o tubarão ao mar. Então o tubarão ele afunda, não consegue nadar e acaba morrendo sem respirar, porque eles precisam nadar para poder respirar, muitas espécies. E o tubarão fica sangrando lá no fundo do mar até morrer. Por que eles fazem isso? Tem uma cultura asiática, principalmente na China, onde servem sopa de barbatana de tubarão. Essa sopa ela é usada como uma forma de ostentar riqueza nesses países. Então, a pessoa que quer mostrar para os seus amigos, para a sociedade, que está rica, que ganhou dinheiro, que está bem de vida, eles servem um jantar com sopas de barbatana de tubarão. Então, com a ascensão de várias, principalmente da China, a ascensão econômica da China, essa demanda por sopa de barbatana de tubarão cresceu muito. E por que isso afeta o mundo inteiro? Porque é uma demanda gigantesca e é caro. Então, o pescador, ele vai pescar um tubarão, a carne de tubarão tem um preço muito baixo, cerca de $2. 1 quilo de carne de tubarão. Já 1 quilo de barbatana é cerca de $100. Então é a diferença. Então o pescador ele acaba pegando o tubarão e pega a barbatana justamente por causa do dinheiro. Ele precisa do dinheiro, vou ganhar bastante dinheiro com isso. Então tem um mercado, todo um mercado. Tem um mercado negro para fornecer barbatana de tubarão para países como a China. Então isso é um grande problema, uma grande ameaça para os tubarões. Essas características de história de vida que deixam eles ameaçados à pesca, elas evoluíram porque antes do ser humano aparecer no mar, há muito tempo atrás, eles são os topos de cadeia. Então, eles não tinham predadores. Então, eles conseguiram se manter no planeta com essas características de baixa fecundidade, alto investimento materno. Como eu falei, os tubarões estão posicionados no alto da cadeia alimentar. Eles são predadores de topo. Então, eles são muito importantes para o equilíbrio do ecossistema marinho, da cadeia alimentar. Se você tirar o predador de topo, vai ocorrer uma cascata de desequilíbrio ao longo da cadeia alimentar. Então, a presa secundária vai aumentar, o consumidor secundário, que seria a presa do tubarão,
ele vai aumentar em nível populacional, né, tamanho populacional. Então, o consumidor terciário, o consumidor primário, ele vai diminuir. Então, vai ter uma série de mudanças no ecossistema marinho que podem afetar a gente, inclusive. Por exemplo, o fitoplâncton é um organismo marinho responsável por grande parte do oxigênio que é liberado na atmosfera. O oxigênio que a gente respira, que os animais respiram. Se ocorrer um desequilíbrio na cadeia alimentar marinha, pode ser que o fitoplâncton diminua muito a população de fitoplâncton ou ele suma. Se ele sumir, grande parte do oxigênio na atmosfera vai sumir também. Então vai ficar uma baixa concentração de oxigênio no ar e isso vai afetar a gente. Entendeu? Então é muito importante o tubarão no ecossistema marinho. Por isso que a gente precisa conservar, preservar, não fazer que eles sejam extintos. Outro ponto, por esse topo de cadeia alimentar, a carne do tubarão, que é muito consumida, principalmente aqui no Brasil, o cação, porque cação é tubarão. Então, esse termo de cação, cação é filhote de tubarão, cação é uma espécie de tubarão. Não, todo tubarão é cação. E a carne do cação, a carne do tubarão, ela possui metais, ela é poluída por vários metais, como mercúrio, que fazem mal para a nossa saúde. Então, por eles serem topo de cadeia alimentar, eles acumulam esses metais ao longo da cadeia por biomagnificação trófica. Então, a carne de predadores de topo, não só de tubarão, mas como cherne, atum, principalmente peixes com um ciclo de vida longo, eles acumulam esses metais. E você se alimentar dessa carne faz mal, pode gerar problemas de saúde, como problemas neurológicos, má desenvolvimento fetal. Então, não coma carne de cação, porque vai fazer mal para você e além de você estar comendo um animal que está muito ameaçado de extinção. Bem, pessoal, acho que vou ficar por aqui. Tem muito assunto para falar sobre os tubarões. Se deixar, eu fico falando o dia inteiro aqui. Então, se você quiser saber mais sobre os tubarões, mais informações, curiosidades, siga o perfil Tubarões e Suas Curiosidades no Facebook e no Instagram. Além do perfil, a gente tem a nossa loja de camisas, então eu desenvolvi uma linha de camisas só de tubarão, também de vida marinha. Então, se você quiser, vou pedir botar o site da loja na descrição do vídeo. Então, vê lá, as camisas estão bem legais, as camisas são de alta qualidade, entregamos para todo o Brasil. E é isso, pessoal. Obrigado pela oportunidade de aparecer aqui, de mostrar um pouco do meu trabalho e dos tubarões para vocês. Obrigado.